meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Com muita alegria estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo do livro Nosso Lar, estudo que realizamos todas as segundas-feiras às 20 horas, estudo transmitido pela minha página do Facebook e também pelo Instagram, Paulo Sampaio. E esses vídeos deixo sempre disponíveis em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, se inscrevam. Tenho lá no canal algumas playlists com estudos também de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos, estudos também da coleção Fonte Viva de Emmanuel, estudos também do Evangelho de Mateus, e algumas palestras que vamos realizando. Então assim sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que acompanham esses estudos em outros dias, fica o nosso abraço fraterno, os nossos votos de muita paz a todos. Hoje, dia 22 de julho, que Jesus nos abençoe em mais esta noite de estudos, possa ser proveitoso para todos nós, possamos aprender um pouquinho mais com essas lições de André Luiz e Chico Xavier. Em nome de Deus e de Jesus, vamos iniciando então o estudo da noite. E aqui então o nosso abraço, o nosso boa noite, a Graça Barbosa, bem-vinda, família abençoada, é isso mesmo, que bom, né? Esse grupinho tão amigo. O Ailton Cosmo Rodrigues, muito boa noite. A Fabiana Watanabe, bem-vinda. A Irani Zucatelli, sempre conosco também. Loiva Carnop, boa noite, Loiva. A Célia Paz aqui no Insta também. A Fátima Marcaça Baldo, muito boa noite. O Edson Fukuta, Isabel Costa, a Odete Oliveira, que bom, muito bom. A Maria Isabel Rubatino Rodrigues também aqui conosco. Que legal, a Graça está dizendo, sinto que hoje serei bem abençoado. Pois é, pelo termo aí do capítulo já sugere boas coisas, né? A Edna Markovics, bem-vinda, Edna. A Zuleide Carvalho, muito boa noite. A Débora Medeiros aqui no Insta, a Romilda Martiniano, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria poder contar com a companhia de vocês. O Bruno Bronzato aqui, Miranda também chegando, muito bem-vindo. E hoje então, meus amigos, a Rose, tudo bem, Rose? Bem-vinda. Ana Lúcia Olive também chegando por aí. Que legal. Hoje nós vamos para o capítulo 46, não sei se vocês já perceberam, estamos aí há um mês de encerrar o estudo do livro, tá legal? Nós vamos ter aí mais 4 semanas, 4 capítulos além desse, e encerramos, tá legal? Aqui Daniel Maganini também, boa noite, bem-vindo aqui no Insta, tudo bem, Rose? Dileta Nascimento, muito bom. Pessoal, esse capítulo de hoje é muito interessante, sabe? Um capítulo muito especial, um capítulo de muitas belezas, então aí se preparem para fortes emoções. Vamos lá então, vamos começar. Centro Espírita Verdade e Caridade aqui também, muito bem-vindos, uma boa noite. Vamos lá então, pessoal. Olha, Sacrifício de Mulher, capítulo 46, e o André Luiz começa dizendo: oi Márcia, tudo bem? Márcia Lima aqui no Facebook também, chegando, boa noite. Então ele começa dizendo assim: 1 ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo
e confiança. Então vejam, fazia 1 ano já que André Luiz estava na colônia, se dedicando ao trabalho, agora como vimos, né, nos últimos tempos, bastante trabalho lá na regeneração. Por isso que ele coloca aqui, aprender a ser útil, né, até que enfim ele encontrou um caminho lá do trabalho e a alegria de ser útil. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões neste particular, mas alguma coisa me tolhia. Então nós sabemos, né, quanto que André Luiz gostaria de retornar ao seu lar terrestre, rever os familiares tão queridos, a saudade que ele estava ali, né, guardando em seu coração, a saudade de toda a família, querendo notícias. Ele não tinha notícias do lar. Durante todo esse ano, praticamente, né, não teve contato. E ele dizendo que tinha, lógico, né, a intenção de pedir para poder visitar o lar, mas na hora que parece que ele pensava isso, ao mesmo tempo, alguma coisa já lhe dizia que não era a hora, né, como se ele disse aqui, alguma coisa me tolhia, né, como se mostrando que não era momento ainda de visitar o lar, mas ele já estava bastante, né, ansioso, esperando esse momento de voltar, pelo menos para uma visita. Não recebera auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Então o que ele está dizendo? Como ele foi bem recebido, como ele estava sendo bem tratado, como ele estava sendo recebendo muita atenção de todos, né? Ele pensa com ele mesmo, se fosse proveitosa a visita logo antecipada, eles já teriam concedido. Então o raciocínio de André Luiz é muito lógico. Se tivesse condições favoráveis, lógico que eles já tinham oferecido para ele. Então, por algum motivo que ele não entendia, não estava ainda sendo ofertada a ele a possibilidade de visitar o lar terrestre. Aí ele diz assim, cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem, lógico, né? Então ele, muito sabiamente, estava esperando a hora que eles lhe convidassem, lhe autorizassem para visitar o lar. Ele não quis ficar pedindo, né? Ele estava consciente que se não estavam oferecendo a possibilidade, é porque teria alguma questão aí para ser resolvida. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Isso que ele está dizendo, amigos, é o seguinte, para um espírito habitar a colônia de nosso lar, ou ele é já um cidadão de nosso lar, pertence à colônia, ou ele é um tutelado, como era André Luiz. O que é um tutelado? Um espírito que resgata ele das zonas umbralinas e fica responsável por ele. Imagine se André Luiz desse algum problema, fizesse algo contrário ali às normas de nosso lar, o responsável seria Clarencio. Clarencio estava endossando, né, a permanência de André Luiz na colônia. Então ele era muito grato a Clarencio, mas ele não era ainda um membro efetivo da colônia, entendeu? Ele era um tutelado, ele dependia de Clarencio mantê-lo ali, como se fosse um visto, né? Um visto temporário que ele pudesse ficar ali na colônia, mas não estava ainda autorizado, né? Não era ainda um cidadão de nosso lar. Tudo bem até aqui?
Bom, aí ele diz assim: a senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Quer dizer, ele encontrava o ministro, às vezes, na colônia, e o ministro não tocava no assunto, né? Ele ficava esperando, quem sabe, encontrando agora o ministro, ele possa me perguntar se eu não tenho vontade de ver os familiares, mas o ministro ficava bem quietinho, né? Não dava chance ali para possibilidades nesse sentido. Nosso boa noite aqui também a Dercy Barrios, Rafael Ducati, a Dileta Nascimento e a todos que foram chegando aí com o transcorrer da live. Muito bem-vindos. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Então ele lembra, né, que na época do Natal, nos festejos lá, né, da colônia, o ministro tocou no assunto. Era uma época muito assim, né, de relembrar mesmo, de família, né, uma época que a família se reúne. Então o ministro chegou a tocar no assunto, né, perguntando da saudade dele, mas não deu chance ainda para concretizar nem nada sobre uma possível visita aí, né? É isso mesmo, o Ailton está dizendo, possivelmente o ministro já sabia das intenções de André. E ele sabia, sim, né? O ministro sabia, mas sabia também, né, Ailton e amigos, que o lar do André Luiz já estava completamente transformado, né? A esposa já tinha se casado e André Luiz não tinha ainda preparo, né, para enfrentar. Esperavam um pouco mais de elevação ali, de maturidade do André Luiz para que ele pudesse enfrentar esse drama na hora que fosse visitados. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Quer dizer, o ministro naquele dia do Natal disse a ele que não iria demorar tanto, né, para ele ter a possibilidade de visitar os familiares. Mas para André Luiz estava demorando até demais, né? Ele está dizendo que já tinha atingido setembro do ano de 1940 sem realizar esses desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com o serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Então, o André Luiz, a gente percebe, né, pessoal, como que ele estava muito realizado com esse trabalho que ele estava desempenhando. Isso aqui é bonito da gente observar, porque aqui na Terra, né, nós vemos às vezes uma situação tão diferente. Lógico que não são todos, mas muitos casos na Terra, a pessoa vai para o trabalho contrariada, né? Chega domingo à tarde, dá aquela depressão, porque no outro dia vai trabalhar. Então, isso aí é triste, né, meus amigos? Porque o trabalho deveria ser visto como uma bênção, né? Como algo prazeroso, algo que motiva ao progresso espiritual, que desperta valores, e também que nós estamos contribuindo na grande obra de Deus, por mais simples que seja o trabalho. Então é bonito ver André Luiz dizendo, veja como ele fala, confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação. Ele estava feliz porque ele estava trabalhando, se sentindo útil, e aquele serviço lhe dava, né, uma alegria, uma disposição,
é algo assim bonito da gente ver, né? Então a Edna está dizendo, trabalhar é gratificante demais. É isso, né? A gente deve valorizar. É lógico que tem trabalho que às vezes não corresponde, né? O trabalho aqui na terra profissional. Às vezes não corresponde a aquele, o desejo, né, do trabalhador, não corresponde às suas habilidades. Às vezes a pessoa tem que sujeitar um outro trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Mas que bom quando o trabalho corresponde, né, às habilidades de quem o realiza, e assim o trabalho passa a ser uma grande bênção, né? Tudo bem, Araújo Tuxa aqui conosco também, boa noite. Ei, Graça, não perdendo a oportunidade, hein? A Graça está dizendo que tem uma certeza que não vai querer voltar para visitar ninguém. Vai sim, viu, Graça? Deixa chegar lá que você vai ver que as coisas mudam. Bom, habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentantes. Vocês se recordam quem era a Elisa, amigos? A Elisa era aquela jovem que fora empregada na casa de André Luiz quando ele estava encarnado, e ele havia tido um relacionamento mais íntimo com ela, né? Um tanto quanto leviano, não foi um relacionamento de compromisso, e que ele, quando encontra na colônia, se sente bastante culpado, bastante arrependido de ter agido daquela forma com ela. Então ele cuidava, né, da Elisa a partir de então como uma irmã, uma querida irmã. E ele está dizendo aqui que não perdia a Elisa de vista, ou seja, ele estava sempre acompanhando ali a evolução dela, tentando ajudar naquilo que era possível. O Ailton está dizendo, tem um amigo que passou para o lado de lá já fazia 4 anos, queria trabalhar e eles não o deixavam. Ele desencarnou por um câncer em um ditado mediúnico e fez o relato. Puxa vida, é interessante. Precisaria ver o porquê, né? Queria trabalhar e não deixavam, né, Ailton? Bom, seguindo aqui então, à medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. Quer dizer o quê? Pois é, muito lindo mesmo, né? O que significa isso? O André Luiz, quanto mais ele se sentia fortalecido espiritualmente, em equilíbrio, porque ele já estava trabalhando, já estava vendo a vida com outros olhos, já estava desenvolvendo uma certa maturidade espiritual, quanto mais ele se sentia em equilíbrio, mais ele tinha ansiedade de rever, porque ele já ia se sentindo mais apto, vocês estão entendendo? O próprio espírito sente que já tem mais preparo, mais condição para a visita tão esperada, né? A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Nós lembramos, né, que o André Luiz teve uma visita muito marcante da mãe. Depois ele foi em sonho lá na dimensão em que ela estagiava, né? Mas ela continuava visitando o André Luiz de tempos em tempos, entendendo que ela não habitava junto de André Luiz em nosso lar. A mãe pertencia a esferas espirituais mais elevadas, né, do que a colônia de nosso lar, mas sempre também ali visitando o filho, certo? A Araújo está colocando, por quê? A gente pode querer trabalhar e não deixar, e pode acontecer isso? Ficou intrigante aí a colocação do Ailton, né? Tem várias situações, né, minha amiga? Porque
essa questão de querer trabalhar, por exemplo, precisaria ver o que a pessoa queria fazer, né? Vamos dar um exemplo simples. O André Luiz queria ser médico na colônia, a princípio, né? Não era isso? Ele queria ser um médico, um enfermeiro, né? Ele não deixaram ele fazer isso. É mais ou menos a situação, depende do que pretende fazer, né? Agora, se a pessoa, o espírito tem condições que pode realizar aquilo que almeja, lógico que eles vão até incentivar o trabalho. É estranho também. Precisaria ver que caso é esse que o Ailton citou aí. Eu não sei se o Ailton pode esclarecer. Mas é difícil, né? O que mais eles oferecem é trabalho. Pode ser que não tenha se encaixado aí com a expectativa do trabalhador, né? Então, aí o que está dizendo aqui, Araújo, possivelmente o estado de saúde dele ainda inspirava cuidado. Este amigo era um médico de excelentes qualidades. Pode ser, né? Que às vezes estava ainda... Porque a gente sabe, amigos, que o espírito, quando desencarna, ele às vezes precisa de um tempo para restabelecer-se, né? Ainda mais, como diz lá, que ele tinha um câncer, né? Ele precisa de um tempo para restaurar a saúde espiritual também. A doença reflete de alguma forma no corpo espiritual. Então ele precisava sim de um tempo. Pode ser que seja isso mesmo. A Edna está dizendo, será que serei pedagoga ou vendedora? Não, não precisa ser, Edna, necessariamente no sentido da nossa tarefa aqui terrena, entendeu? Porque pensemos, amigos, nós somos viajores da eternidade. Nós já tivemos das mais diversas profissões, né, Edna? Desta vez, Edna, você foi pedagoga e vendedora, mas e das outras, entendeu? Então a gente não pode associar apenas com a existência atual. E também outro lado, né? Lembrando que André Luiz, que era um médico, está trabalhando como um simples auxiliar na enfermagem. É onde for o mais ideal para o progresso do espírito, né? A gente aceitaria, ainda mais de início, que não temos habilidades espirituais, o trabalho, qualquer um que seja oferecido, deve ser muito bem-vindo sempre, né? Bom, aí diz assim, então ele falou da mãe, né, que de vez em quando a visitava. Legal, Ed. Então, a Araújo está dizendo que ama o trabalho, pedagoga. Aí é muito bom, né? Fazer o que gosta é uma maravilha. A última vez que nos avistáramos, o André Luiz está falando aqui da mãe, né? Ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Então a mãe do André Luiz já acena para ele que tinha projetos novos. E o André Luiz fica com a pulga atrás da orelha, né? Que projetos novos seriam esses? O que será que a mãe dele estava planejando? Ele já começa a ficar um pouco ali ansioso, né? Diante dessa fala dela. Legal, né, Ana? Nem as férias não está querendo muito. Ah, mas precisa ter o descanso, né? Para recompor as energias, né? Graça. O Ailton está dizendo, a Patrícia de Violetas na Janela dava aulas por lá por muito tempo. Legal, esse Violetas na Janela é um livro tão vendido, né? E eu não li não, o livro é um best-seller também, né? Bom, com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Olha o André Luiz baixando o André Luiz antigo. Voltar a senhora à carne?
por que internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Então vejam, aqui começa o drama do nosso capítulo de hoje. A mãe do André Luiz relata para ele que ela pretende reencarnar. Ele fica louco, né? Porque primeiro que ele está ali junto da mãe, desfrutando da companhia dela. Se ela reencarna, perderia esse contato com ela, primeiro ponto. Segundo que ele está alegando que ela não tinha necessidade de reencarnar, porque realmente não. Nós já comentamos de outras vezes que o espírito, quanto menos dívida tenha, quanto menos compromissos para resgatar, mais tempo fica no mundo espiritual. Então ele acha muito estranho, né, a mãe dizer que precisa voltar, sendo que ela não tinha necessidade, ela estava bem, ela não tinha compromissos que lhe pesavam na consciência, certo? Deixa eu ver aqui, ela hoje está dizendo, eu sinto vontade de ir para lá, viver nesse corpo às vezes é tão difícil. Pois é, temos doenças corporais e mentais, acredito que seja a matéria que provoca isso tudo. O mundo em si é de provas. Sim, aqui o mundo é difícil, né, meus amigos? A gente sabe que viver na Terra hoje não é fácil, então, mas a gente precisa, né, fazer um esforço para não se entregar ao desânimo. Tem até, Araújo, uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Essa mensagem chama Melancolia. Leiam depois essa mensagem, principalmente você, Araújo. Melancolia, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele vai dizer lá, os Espíritos vão dizer, que nós às vezes sentimos um certo desânimo aqui na Terra, uma certa vontade de voltar para o mundo espiritual, que é essa forma aí dessa melancolia que às vezes nos abate, né? Mas eles dizem, resistir com forças para não se entregar a esse desânimo, porque se estamos aqui, é para realizar o nosso melhor aqui. Aproveitemos a reencarnação, né? E não vamos ceder a esse desejo de voltar para lá, que realmente é muito melhor, né? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. A Fátima Baldo está dizendo, quem está fora da colônia, no umbral, não precisa autorização para visitar e obsidiar na Terra. Quem está fora da colônia, no umbral, né? Essa questão, Fátima, é a seguinte. Na colônia, veja bem, eu entendi a pergunta da Fátima, é muito, muito lógica, né? Porque a Fátima está querendo dizer assim, em outras palavras. Quem está na colônia, que é um lugar melhor, tem regras, né? E quem está no umbral, que é um lugar que não tem progresso, não tem evolução, como que faz o que quer? Mas é mais ou menos nesse sentido. Por quê? A colônia, Fátima, tem regras para o bem-estar do espírito. Não é que André Luiz estava impedido de fazer a visita por simples capricho da colônia, vocês entendem? Era para preservar a condição de equilíbrio dele, porque sabiam que se ele viesse, ele se perturbaria. Agora, quem está no umbral, se de repente sintoniza-se com alguém da Terra, consegue vir, como a Fátima está colocando, vem obsediar, vem visitar, vem perturbar, mas veja bem, são visitas perturbadas dos dois lados, vocês concordam? Não é uma visita, não é uma aproximação gostosa, porque essa ligação vai ser doentia, vai ser de obsessão, vai ser de perturbação. Você está entendendo, Fátima? Então, a colônia proíbe, ou melhor, sugere que não faça a visita antecipadamente para preservar a condição melhor do espírito. Então, nesse sentido, na colônia tem regras, como os lugares avançados sempre tem regras, né? Quem não gosta de regra é espírito insubmisso. No umbral, por exemplo, não tem regra, porque não tem ali faz o que quer e sofre em consequência, né? A Loiva está dizendo, voltou o egoísmo de André Luiz. Pois é, né, Loiva? Para a gente ver que é assim, o André Luiz estava mostrando um progresso, mas o egoísmo está lá quietinho, lá no fundo, né? Basta ter uma chance e ele aflora. Assim somos nós também, né, meus amigos? A gente consegue um progresso, a gente fala, puxa, eu estou bem melhor do que antes, né?
mas a gente ainda não venceu completamente aquela imperfeição muitas vezes. Então basta uma chance que a gente tem uma recaída, né? Foi o que aconteceu com o André Luiz. Ah lá, a Araújo Tuxa foi pegar já, né? Vou ler um trechinho aqui. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e em que preso ao corpo, né, que lhe deixa ali na situação de certa melancolia. Obrigado, viu? Então, essa mensagem é bonita, né? Bem nesse sentido. Eu me recordei porque você fez o comentário, Araújo. Muito legal, obrigado. Ana Lúcia está dizendo, eu tenho esse livro, se quiser eu te empresto. Ah, o livro Violetas, né? Obrigado, Ana Lúcia. Agradeço. É um livro pequenininho, uma hora eu gostaria até de ler. De tanto pessoal comenta, eu não conheço, né? Às vezes não consigo fazer aí algum comentário. Obrigado, viu, Ana Lúcia? O Edson Fukuta só em forma missionária. Pois é. O Ailton está dizendo que a Patrícia escreveu 4 livros, né? Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, Casa do Escritor e Voo da Gaivota. Legal, Graça. Sonhou com o filho, né? Muito bom. Que bênção, né? Isso é bom demais. Vamos continuar mais um pouquinho? Não, mas legal, Araújo. Deu para a gente lembrar a mensagem um pouquinho, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Bom, ele protestou com a mãe, né? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Então vejam, a mãe de André Luiz constantemente estava tentando resgatar o ex-marido, né, o pai de André Luiz, da dimensão umbralina, certo? Que o pai estava no umbral. E a mãe do André Luiz trabalhava por resgatá-lo, assim como fez com o André Luiz. Mas o que ela está dizendo aqui, que há muitos anos tentando, seus esforços têm sido improfícuos, quer dizer, não estava dando resultado. Por quê? Porque ela não era um espírito muito eficiente? Não. Porque ele não abria espaço para o auxílio. Nós já não comentamos isso em outras vezes? Não basta o superior querer fazer o resgate de algum espírito do umbral. É preciso que aquele que está na condição inferior permita, né, ele se modifique interiormente para receber o auxílio, como foi o André Luiz. O André Luiz precisou de 8 anos, longos 8 anos, na dimensão umbralina, para poder oferecer condições ao auxílio. Mas o pai não estava favorecendo esse auxílio. Então a mãe do André Luiz começa a dizer que essa reencarnação dela tinha a ver, né, com a ajuda ao pai. Aí ela diz, Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Olha, amigos, que sério isso aqui que ela está dizendo. Está dizendo que o Laerte, né, o ex-marido, o pai do André Luiz, é cético de coração envenenado. Quer dizer, ele não acreditava em nada superior, e coração envenenado por todas as coisas do mundo, né? Pela ligação doentia que ele teve com aquelas amantes que estavam ali a perturbá-lo naquele umbral. Então ele estava numa condição tão difícil que ela disse assim, não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Nós não lemos há poucos capítulos falando sobre as trevas, vocês lembram disso? Que nós falamos que as trevas são condições piores que o umbral.
a condição do pai de André Luiz era candidato a descer as trevas, porque ele estava na dimensão umbralina. Mas com o estado de alma dele, ele estava sujeito a complicar mais a sua situação, sintonizar-se com zonas mais baixas, né? Com a região, com a dimensão das trevas. Então, a Loiva está dizendo, provavelmente ele nem tenha percebido. Claro, não tinha mesmo, né? O André Luiz também não tinha. Ele não oferecia a menor condição de... Ela diz algumas vezes que ela tentava, ele queria sim mudar o pensamento, mas às vezes amantes vinham e dominavam a mente dele, né? Então estava uma situação bem difícil. Isso, a Graça está dizendo, ele terá o tempo dele. Só que aí, Graça, está entendendo? Ela está preocupada porque não era só esperar o tempo dele. Ele estava correndo o risco de cair para as trevas, que era uma dimensão muito pior, muito mais complicada. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-se ao socorro justo? Então a mãe do André Luiz dá uma dura nele, né? Pergunta a ele, mas filho, você não se preocupa do seu pai enfrentar uma situação mais dolorosa? Porque ela está querendo auxiliá-lo de uma forma mais eficiente, né? Então aí eu está comentando dos abismos, né? Sim, tem livros aí tratando sobre essas dimensões aí mais trevosas, né? Que são bastante complicadas, né? Se não me engano, tem um livro até chamado Abismo, né? Eu li uma vez, eu não sei se esse é o título, mas trata bem dessa questão. Então a mãe dele pergunta, né? Teria coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Então veja o André Luiz insistindo para que a mãe não reencarne, dizendo que ela poderia continuar ajudando da dimensão espiritual. E ela diz assim, olha que interessante esse parágrafo. Pior, viu, Araújo? É que eu acho que você não participou de um estudo que nós fizemos, aqui mesmo, umas semanas passadas, fala sobre as trevas, eu não me lembro que capítulo que é. Capítulo 44. É 2 capítulos atrás, tá? Se você quiser depois dar uma olhadinha, o capítulo 44 desse livro fala das trevas, que é uma dimensão abaixo ainda, né? Mais difícil que o umbral. Pois é, complicado, né? Então aqui a mãe do André Luiz vai responder para ele, que ele fala, não poderia ajudá-lo daqui mesmo? Ela fala, não duvido, quer dizer, poderia. Olha que bonito isso. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que beleza. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. É bonito demais isso, né? A mãe dele está dizendo então para ele, né, para o André Luiz, que ela poderia sim continuar tentando ajudar o ex-marido lá da dimensão espiritual, da esfera dela, sem muito sofrimento, sem muito desgaste. Mas o que ela está dizendo? Quem ama verdadeiramente não fica de longe, né? Quer participar junto. É o que ela está dizendo. Como que ela pode usufruir de todas as belezas da dimensão espiritual que ela se encontra, sabendo que ele, que é um ente querido, está sofrendo nas trevas? Então ela disse, eu não posso, né, ficar distante. Isso, gente, é a atitude de quem ama, né, verdadeiramente. Bonito, né, Rosa? Esse amor é aquele amor materno mesmo, né? Nós homens temos muito que aprender com isso ainda, porque as mulheres, né, que já tiveram a oportunidade da maternidade, nesta ou em outras encarnações, né, não pensemos só nessa, né, já tivemos outras. Então a maternidade é uma experiência que desenvolve esse amor maior, né? Esse amor de renúncia,
esse amor incondicional, independente da forma que o filho possa agir, a mãe está sempre tentando ofertar o melhor a esses filhos. Então ali era esse amor maternal que ela tinha também pelo ex-marido, veja bem. E lembremos que ele a traía, tinha 2 amantes, e olha a preocupação dela com esse homem, com esse espírito. Porque ela era um espírito que já tinha desenvolvido esse amor mais puro. Oi, Leonora, boa noite, viu? Bem-vinda. Pensei e redargui, disse o André Luiz. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? O André Luiz não cedia, hein? Ele queria demover a mãe a todo custo da ideia da reencarnação. Queria que ela desistisse da ideia. Não seria possível. Ela está falando. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Então ela estava completamente decidida a vir para a reencarnação para ajudá-lo. Já que ele não poderia subir até ela descia até ele. Essa é a beleza, A beleza desse amor mais puro. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que os pais nos confiaram. Então ela pede para o André Luiz cuidar das filhas, porque ela tinha mais 2 filhas que estavam no umbral também. Ela tinha essa outra filha chamada Luísa, que estava ainda encarnada, que ela disse que iria se unir a ela. Tinha outras 2 filhas na dimensão bralina, o ex-marido também, e o André Luiz ali em nosso lar. A família estava toda separada, E ela agora, em breves dias, voltaria. Aí, a hora que ela fala que encontraria com o pai, ele coloca assim: mas indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Porque o André Luiz não estava entendendo. A mãe dele disse que ia encarnar-se. Mas o Laerte estava no umbral, então ele não está entendendo como que ele ia encontrar com a mãe do André Luiz. Aí ele pergunta assim, em espírito, ele está achando assim, que ela encarnaria e ele seria levado no lar dela para algum auxílio, alguma coisa assim. Ou ela visitaria no umbral. Aí ele pergunta, em espírito? Ela diz, não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então a mãe do André Luiz, já planejando tudo, encontrou, localizou certinho a posição dele, preparando a reencarnação. Tipo assim, preparou um lar para ele renascer, certo? Já estava preparando o lar onde ele haveria de renascer. É isso que ela está dizendo. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, preparando a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio. Quer dizer, o marido nem sabia que ela estava planejando a reencarnação dele, vocês estão entendendo? Ele não estava consciente disso, mas já estava sendo preparada a sua reencarnação com os fins, de receber a ajuda direta dela. E ela diz que ele quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo
a nova situação carnal. Então ele quis fugir daquelas mulheres, que ele já estava cansado daquela ligação doentia com as ex-amantes, quis fugir e eles aproveitaram e conduziram ele já para a reencarnação. É isso que o Ailton está colocando, reencarnação compulsória, é isso mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho disso, né? A Loiva está dizendo, então ele foi do umbral direto para uma nova reencarnação, sem se melhorar nem um pouquinho. Foi. É isso mesmo, gente. Para a gente perceber que as situações no mundo espiritual variam demais, não tem regra. Depende da condição de cada um, das suas necessidades. Vocês estão entendendo? É isso que a Loiva está colocando. Ele foi direto da dimensão umbralina para a reencarnação. Ele não foi numa colônia, não teve tempo para ele se melhorar, se conscientizar. E é o que o Ailton colocou também, reencarnação compulsória. O que é isso? Reencarnação compulsória é aquela que o espírito é trazido sem consciência ou contra a sua vontade até. Porque é para o bem dele. Veja bem, quem determina uma reencarnação dessa são espíritos que têm autoridade para isso e que sabem que a reencarnação será muito melhor do que esse espírito continuar na dimensão espiritual. Então veja bem o caso do Laerte. Se ele continuasse lá no umbral, qual seria o futuro dele? Descer para as trevas. Se ele se localizasse nas trevas em algum tempo, ele se complicaria demais. Quanto tempo ele não precisaria para conseguir se liberar daquelas trevas? Muito tempo. Sofrimento, perda de tempo. Então o que eles fizeram? Isso chama intercessão. Intercessão da ex-mulher, da mãe de André Luiz. A mãe dele, mãe de André Luiz, amava o marido, né, de um amor mais puro, e pede auxílio por ele. Concede autorização e traz para a reencarnação, porque é melhor para ele. Mas ele não está consciente disso, vocês estão entendendo? Ele vai adormecer no mundo espiritual e a hora que acordar já está ligado à nova mãezinha. Num processo que aí tem o esquecimento, ele nem vai se lembrar o que houve e começa ali uma nova experiência. O Ailton está dizendo, na verdade ele ia dar um trabalhão para a mãe de André, ele estava em dificuldades para a mudança. Sim, tudo indica que seria aquele filho rebelde, né? Ou melhor, filho não, ele não seria filho dela, eles iriam se casar novamente. Ele iria... Bom, não sei, aqui não fala ainda, mas eu acho que ela iria se casar, ia se casar sim. Ele ia nascer por outra mãe, né? E o plano era que eles se encontrassem para um novo casamento. Porque nós vamos ver mais um detalhe aqui que vai explicar isso. Aí o André Luiz achou estranho, né? Mas isso é possível? E a liberdade individual? Assustou, né, Graça? Vai vendo como é que são as coisas. Então o André Luiz coloca, mas isso é possível? E a liberdade individual? Que é essa questão, né? O espírito não escolheu, o espírito não pediu, então nem sempre são escolhas, né? A grande maioria mas nem sempre. Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Olha a explicação que ela dá. Há reencarnações que funcionam como drásticos, olha só o termo, que seria compulsório. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Olha que frase perfeita. Enquanto o doente não está forte, não tem coragem para enfrentar as lutas que precisa, os amigos ajudam, que é o que ela está fazendo. Ele não encontrou ainda coragem para resgatar os seus erros, reparar o seu passado, mas já está recebendo a ajuda dela. E quanto à liberdade irrestrita, que o André Luiz pergunta, ou seja, onde está a liberdade dele? Ela explica.
A liberdade, ele tem direito a essa liberdade somente quando compreenda o dever e o pratique. Ou seja, a pessoa que não respeita o dever, não cumpre seus deveres, perde liberdade. Isso é muito sério, amigos. Porque a gente pode dizer assim, mas eu sou sempre livre, eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher sempre. Nem sempre. Porque a liberdade de escolha está atrelada com a responsabilidade de cumprir os deveres. Esse Laerte não cumpriu seus deveres, ele agiu mal, ele se comprometeu com aquelas duas ex-amantes, ele se comprometeu consigo mesmo, perturbando-se, não estava em condições de seguir avante na dimensão espiritual. Então ele perdeu a liberdade de escolha, vocês estão entendendo? O espírito perde a liberdade e ele é conduzido por outros que querem ajudá-lo para seguir para um caminho melhor, certo? Faz muito sentido isso. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Olha que bonito. O devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Olha que beleza! Deus criou o livre-arbítrio porque Ele nos concede a liberdade. Mas nós, de posse do nosso livre-arbítrio, criamos fatalidade. Por quê? Escolheu o mal, fatalidade de reparar o mal, fatalidade da expiação. Olha que justo isso, que lógico. Deus dá o livre-arbítrio, liberdade de escolha, mas se escolher mal, fica escravo dos compromissos, escravo da reparação. Então isso é muito belo, né, da gente entender com relação ao livre-arbítrio, que não é tão pleno assim. Liberdade até certo ponto, a partir da hora que nos comprometemos, nós perdemos essa liberdade. Bom, eu machuquei aqui, tem uma feridinha que eu acho que acabei machucando. Aí ela diz assim, é preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Nós nos algemamos, olha que interessante essa colocação dela. Pois é, né, Graça? Caiu como uma luva, é isso aí. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a providência divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade de nova reencarnação. Então aqui vejam que interessante, né? As ex-amantes desse Laerte não desgrudavam dele, né? Elas estavam obsediando Laerte. Elas estavam numa ligação doentia com ele. E ela está dizendo aqui, se não fosse a proteção divina, por intermédio dos guardas espirituais, talvez elas impedissem essa reencarnação dele. Olha que sério. A mãe do André Luiz, junto dos amigos, providenciando a reencarnação para o bem dele. Mas a ligação dele era tão doentia com as ex-amantes que corria risco delas sufocarem Laerte de uma tal forma que não conseguissem retirá-lo para conduzi-lo à reencarnação. Tamanha era a ligação doentia com essas mulheres, né? Com esses espíritos aí que foram as ex-amantes, né? O Romildo está colocando aqui, tem escolhas que nos marcam para a vida inteira. É justamente isso, né? Quantas escolhas que a gente faz mal, a gente escolhe mal, né, Romildo? E acaba gerando consequência infeliz para muito tempo, né? É bem por aí mesmo. Então, a Araújo está dizendo, mas Jesus e Deus são maiores. Mas é que, sim, Deus e Jesus é maior, mas nós somos
escravos dos nossos compromissos, né? Se a gente age mal, a gente precisa responder por isso. Então, é aquela questão da colheita, né? Da semeadura e da colheita. Deus permite que a gente semeie da forma que quiser, mas vamos ter que colher aquilo que semeamos. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus, né? Aí ele diz, Deus meu, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? O André Luiz imagina então nesse sentido, né? Porque ela disse que correria risco daquelas mulheres não deixarem ele seguir para a reencarnação. Aí o André Luiz questiona, mas então nós estamos nas mãos assim do mal, né? O mal domina tanto? E olha a resposta que ela dá. Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimo a maldade. Então vejam que sábia a mãe dele, né? Porque ele está dizendo, nós estamos escravos do mal. E ela vem dizer, não, você deve entender que essas interrogações, né, deveriam ser pensadas antes da gente fazer o mal, da gente contrair a dívida. Porque nós não somos escravos do mal, no sentido geral. O mal não domina. Nós somos escravos do mal que nós cometemos. Aí é outra coisa. Vocês estão entendendo? Nós não somos, por exemplo, no mundo aqui, o mal não domina. O mal é muito audacioso, mas o bem sempre vencerá. Agora, cada um de nós é escravo daquilo que se comprometeu. Nós estamos prisioneiros da necessidade de regeneração, de reparação das nossas dívidas. Certo? É essa escravidão. Aí ele diz, e essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? Porque falou que a mãe vai encarnar, o pai vai encarnar, e as mulheres que estavam junto do pai dele lá no umbral. Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Vejam, meus amigos, vocês aí mulheres, será que teriam essa condição da mãe de André Luiz? Ela vai reencarnar, sendo que ela não tinha necessidade para isso, para ajudar o marido. Ela vai reencarnar com o propósito de casar-se com ele novamente. E vai receber por filhas as duas ex-amantes do marido. Isso é amor ou não? Isso é muito acima, né, daquilo que a gente pode imaginar. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, é indispensável amar, André. Então vejam, como que ela iria ajudar o marido? Pois é, né, Laura? Essa aí não é fraca não, viu? Como que ela iria ajudar o ex-marido se ela deixasse para trás o problema dele, que são as duas ex-amantes? Vocês estão entendendo? Essas duas mulheres, esses dois espíritos femininos, fazem parte do compromisso de Laerte, certo? Ele está ligado a elas de alguma forma. Ele tem compromisso com elas. Então, se a mãe do André Luiz vem para a reencarnação e traz somente o Laerte com ela, pensando em ajudá-la, esquece as duas, é o que ela está dizendo. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, né? Porque elas iriam revoltar-se ainda mais. Como ela está colocando, é como apagar na terra um incêndio com petróleo. É mais lenha na fogueira, né? Então ela está dizendo, é preciso amar. Então o plano dela, amigos, já englobava todos, o ex-marido e as amantes, né? Para que ela levassem todos para o mesmo lar e ela pudesse reencaminhá-los para um caminho melhor. Isso é um espírito nobre mesmo, né? E essas histórias que são belas para a gente perceber onde chega o amor desses espíritos, amigos.
E esse amor é que nós estamos em busca de desenvolver em nós, entendeu? Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs, olha, pobres irmãs, suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. É muito belo, né? Isso aqui, meus amigos, mostra o quê? A lei de Deus, lei de amor. Esses são os planos divinos. Esses espíritos, como a mãe de André Luiz, são aqueles que já estão aprendendo a fazer a vontade do Pai. É isso que nos aguarda a todos, vivermos com esse amor, com essa doação, com essa renúncia, porque ela não precisaria nada disso, ela ia enfrentar uma vida dura, veja bem. Ela ia conviver com um homem que ia trazer problemas para ela, não ia ser fácil o relacionamento. Com as duas filhas que ela teria, que teriam aversão a ela, vocês concordam? Porque não tem lembrança clara do passado, mas tem aquela questão instintiva. Alguma coisa não ia bater com as filhas e a mãe, ela ia enfrentar dificuldades ali de trato, de relacionamento, mas somente com muito amor ela iria conseguir, né, reencaminhá-los para uma situação melhor. Pois é, né, Edna? Compaixão, é isso mesmo. A Loiva está dizendo, o problema é que as futuras filhas e o pai ainda não são espíritos tão preparados. Difícil imaginar como seria o convívio. Isso, até acabei de dizer um pouco, né? Acho que a Loiva estava digitando. O convívio seria difícil, Loiva, né? Porque eles, tanto o pai, né, do André Luiz, quanto essas duas mulheres, dois espíritos femininos, não eram espíritos muito ainda preparados, que iam cultivar boas virtudes. Para vocês verem, né, Loiva e amigos, o trabalho redobrado da mãe de André Luiz. Porque ela teria um trabalho muito maior, porque seriam aquelas filhas rebeldes, que dariam um grande trabalho, aquele marido, né, difícil, intransigente. Somente muito amor, volto a dizer. O amor nessas horas seria essencial. Ela seria aquela mãe, né? Aquela mulher amorosa, mas sábia também, que iria ter pulso firme. Teria que lidar com eles com a condição de reencaminhá-los. Não seria tarefa fácil, né? E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, olha só que bonito agora, e mais tarde, quem sabe, olha só, Loiva, e mais tarde, quem sabe, quer dizer, ela não está garantindo, e mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. O plano dela era, depois dessa existência, todos eles voltarem para nosso lar juntos, aí sim como espíritos jamais ligados pelos laços do amor, espíritos que já teriam deixado para trás aquela cegueira, né? Aquelas ligações doentias, porque, amigos, isso não era um problema tão assim difícil de demover, né? Não era como uma pessoa que age por maldade. Isso era as más paixões, né? Kardec fala tanto de más paixões. É quando o espírito fica cego, não percebe que a matéria ofusca. A matéria exerce um fascínio tão grande sobre o espírito que ele se entrega, né, aos prazeres, a tudo aquilo que lhe satisfaz os desejos do corpo, como eles se entregaram, né, à promiscuidade, aí, esse relacionamento doentio. Mas não era uma maldade, né, de querer perturbar outros, era apenas uma cegueira, né, Loura? Então é nesse sentido que ela tinha esperança de reconduzi-los, né? Pois é, a Loiva está dizendo, essa mulher é uma fortaleza espiritualmente falando, grande fortaleza, né?
igual ela, tem outros aí. Eu acho que foi falado aqui atrás, eu não consegui ver direito, mas lembremos também Alcione, né, do livro Renúncia. Acho que já até citaram aqui, passou rápido. Alcione, no livro Renúncia, gente, outro livro maravilhoso, né? Alcione é outra dessas mulheres que vem lá das altas esferas encarnar na Terra para ajudar um grupo familiar que estava atrasado na evolução. E ela vem, né, sujeita a enfrentar problemas, a comprometer a sua situação, e mesmo assim, por muito amor, ela vem. Bom, aí ela diz, identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Olha que bonito! Até que enfim o André Luiz se rendeu, ajoelhou-se e beijou as mãos da mãe, reconhecendo que ela era muito mais do que sua mãe, era um espírito sublime, né? Um espírito elevado, um espírito que estava ali trabalhando para reerguer outros. Então ele passa a olhar para a mãe, né, com outros olhos. Muito bonito, né? Na próxima semana nós vamos para o capítulo 47, volto a dizer, só mais 4 capítulos, tá? Nós vamos encerrar o estudo em um mês. São 4 semanas aí. Na próxima semana, a volta de Dona Laura. Lembra Dona Laura, que o Edson Fukuta gosta tanto dela, né, Edson? Dona Laura vai reencarnar também. E vai tratar disso no próximo capítulo. Esse capítulo foi mesmo, né? Muito bom mesmo. Na próxima semana, pessoal, vou pedir a vocês um pouco da compreensão, aqueles que puderem, eu sei que não é muito fácil, mas eu vou precisar fazer o estudo no domingo, porque segunda-feira próxima eu tenho compromisso de palestra aqui em Bebedouro presencial. Então, no próximo domingo que a gente vai dar continuidade a esse estudo, tá bom? Me perdoem aqueles que não gostam aí do domingo para o estudo, ou tem outros compromissos, né? Mas não tive outra opção, porque na terça eu também tenho compromisso. Vou ter compromisso segunda, terça, quarta tenho outro estudo, então ficaria difícil, tá bom? Conto aí com a compreensão de vocês. Legal, Tuxa, muito obrigado, eu que agradeço. Graça Barbosa, muito bom. Zuleide, Gorete Kurtz, está dizendo que o domingo é bom, então melhor, né? Para aqueles que preferem no domingo. Obrigado aí, Ailton também sempre junto. Pessoal, aqueles que quiserem então ficar mais um minutinho para a gente fazer a nossa oração final, tá legal? Aqueles que quiserem colocar aí a sua água, pedindo para que um bom amigo espiritual possa fluidificá-las, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois Teus são o reino, o poder e a glória por todos sempre. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, de amor infinito, pela bênção da vida, que hoje já compreendemos um pouco melhor. Que nós saibamos, Pai, aproveitar cada dia dessa existência, em meio às lutas, em meio às dificuldades, pois nós já entendemos que tudo isso são oportunidades benditas para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente desenvolva virtudes como a resignação, a coragem, o bom ânimo.
Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa, Pai, esse planeta Terra, tão carente de paz. E nos inspire sempre ao serviço ao semelhante. Que nosso coração possa ser tocado por esse amor mais puro e que nós passemos a enxergar o semelhante como um irmão, carente, muitas vezes, que nós podemos ajudar. Abençoa-nos, Pai, e em Teu nome encerramos o nosso estudo, pedindo ao bom amigo espiritual possa deixar o bálsamo salutar em nossas águas. E agradecemos por mais esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Que assim seja. Beleza, então a Isabel dizendo que o domingo é melhor, que bom. Fabiana, gratidão, obrigado, viu? Que Deus nos abençoe, né? Leonora, o Edson Fukuta, a Mônica Rovigatti, chegou para a oração, que bom, pegou a oração pelo menos. Eu sei que a Mônica é uma trabalhadora e também sempre na casa espírita, né? Iranizo Catelli, Leonora, Gorete, quantas amigas aqui, né? As mulheres sempre em maioria. O Bruno também, o Rafael, e tem alguns homens também, né, para salvar o time. Márcia Lima, Zuleide, Tereza Miliarte, que legal, essa turminha tão boa, né? A Romilda Martiniano, a Débora aqui no Insta, a Rose. Gente, minha gratidão a cada um de vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire sempre. Aqueles que quiserem, então, na próxima quarta-feira, temos mais um estudo do Evangelho de Mateus, tá legal? Aqueles que puderem, que desejarem, vamos nos reencontrar, então, na próxima quarta-feira, às 20 horas, tá legal? Muita paz a todos, uma ótima noite, tenham bons sonhos e despertemos todos com muita alegria pela vida. Um abração, fiquem com Deus. Até a próxima, meus amigos.